Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e esteja também com toda a tua família. Meu querido, minha querida, muito obrigado por se inscrever neste canal, muito obrigado pelos likes, muito obrigado por assistir os vídeos até o final. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Ou melhor, queremos viver diante de Ti. Não queremos sair da Tua presença. E não queremos que o Senhor também nos deixe, nem nos abandone, nem nos rejeite, nem vire as costas para a gente. Precisamos de Ti, meu Deus. O Senhor não apenas és Deus, mas é também o nosso Pai. Nosso querido Papai do céu, cheio de bondade, de amor e de misericórdia. E te pedimos então que neste momento estenda sobre nós a Tua mão de compaixão, a Tua mão de misericórdia, a Tua mão de justiça, a Tua mão de perdão, para alcançar a cada um de nós. Toque o nosso coração e purifique-nos de todo o mal. Aceita-nos na Tua presença, abençoe também agora o estudo da Tua palavra e que também o Senhor visite a nossa casa. Tu sabes a todas as nossas necessidades. Tu sabes quando estamos precisando de água, quando estamos precisando do alimento, quando estamos precisando de saúde, estamos precisando de saúde espiritual, emocional, precisamos de bons relacionamentos, precisamos consertar algumas coisas em nossa vida e não sabemos como fazer. Por favor, Senhor, coloca a Tua mão sobre nós e dá-nos a alegria de viver e agir de acordo com a Tua vontade. Nós Te adoramos, Pai, nós Te agradecemos, Te pedindo toda a Tua bênção agora, através do bom Espírito Santo, para que possamos aprender do Senhor e da Sua palavra. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, abra sua Bíblia, Apocalipse. Eu não trabalhei esse assunto ainda na minha série Revelações de Esperança. Vamos aproveitar para a gente falar aqui do terceiro Elias. A mensagem de Malaquias, ela tem duplo cumprimento, tá? A mensagem de Malaquias tem duplo cumprimento. O primeiro cumprimento, João Batista. O segundo cumprimento, o Elias moderno do século 21. Mas eu quero começar o texto lá em Apocalipse capítulo 11. Capítulo 10, desculpe. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Está escrito: E me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10 é uma mensagem que teve seu cumprimento literal em 1844. João tem uma visão. Nessa visão que João tem, ele vê um anjo com um pé no mar e um pé na terra. E esse anjo está com um livro na sua mão. Então o Espírito Santo fala para João: João, vá ao anjo que está em pé sobre a água e sobre a terra, pegue o livro da mão do anjo e coma o livro. Eu estou resumindo o texto bíblico. Você pode ler, são 11 versículos. Então João vai e pega o livro da mão do anjo. E a ordem do Espírito Santo é: coma o livro. Isso aí eu faço questão de ler para você aí, versículo 9 e versículo 10. Fui, pois, ao anjo dizendo: dê-me o livro. E ele então me falou: toma-o, pegue-o e devore-o. Verso 9, devore-o. Na sua boca ele vai ser doce como mel. Isso é o anjo falando. No seu estômago ele vai ser muito amargo. Versículo 10, tomei o livro da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o engoli, o meu estômago se tornou amargo.
Então, esse texto era uma profecia. Foi dada a João no ano 100, não é? Por volta do ano 100, 95, aliás. Por volta do ano 95 foi dada a João essa profecia. Essa profecia, ela vai se cumprir em 1844. Renivaldo, e o que isso tem a ver com reforma e reavivamento? Presta atenção, meu querido. Em 1833, Deus levanta um jovem chamado Guilherme Miller, pastor batista. Metodista. Pastor batista. E esse pastor, Guilherme Miller, ele começou a analisar os livros de Apocalipse junto com Daniel. Em 1833, então, ele começou a visualizar a profecia dos 2.300 anos de Apocalipse capítulo 12, de Apocalipse capítulo 11 e de Daniel capítulo 8, capítulo 9, onde Deus fala dessa profecia de 1260 anos e da profecia de 2.300 anos. E Guilherme Miller descobriu, pela análise da profecia de Apocalipse e Daniel, que o tempo para o cumprimento da profecia seria 1843. Mas depois, estudando um pouquinho mais, em 1842, ele ajustou a profecia, dizendo que ela se cumpriria na primavera do ano de 1844, ou dia 22 de outubro de 1844. Essa era a profecia do capítulo 10. A profecia era: alguém tomaria o livro, o mensageiro de Deus pegaria o livro. E quem foi que pegou o livro? Guilherme Miller. Guilherme Miller pega o livro e agora ele começa a ler a Bíblia e ele começa a pregar, ele começa a dizer para todo mundo que Jesus Cristo vai voltar em 1844. Então ele vai causar um grande reavivamento da fé e uma grande reforma no período de 1833 a 1844. Igreja de Filadélfia, a igreja do fervor, a igreja do retorno a Deus, a igreja da consagração, a igreja viva que quer servir a Deus de todo o coração, não importa a oposição. Assista uma da minha série Revelações de Esperança, quando eu trato das 7 igrejas. A igreja de Filadélfia é um período que dura apenas 10 anos, mas é um período que de 1833 a 1843, essa igreja, ela vai ter um fervor muito grande. Por quê? Porque há um retorno à Bíblia. Guilherme Miller vai causar um grande reavivamento, uma grande reforma. Por quê? Porque eles vão ter um retorno à Bíblia. Lógico que em Guilherme Miller nós não vamos falar aqui sobre doutrina de sábado, doutrina do dízimo, doutrina de alimentação, de roupa. Não se trabalha essa questão, mas ela vai aparecer mais tarde. Essas doutrinas vão aparecer mais tarde, mas como restauração da verdade. A restauração da verdade. Aliás, o livro de Isaías fala que Deus levantaria no final um povo que repararia as brechas. Que brechas seriam essas? Que brechas seriam essas? Meu querido, minha querida, as brechas feitas pelo pecado, pelo homem do pecado durante 1260 anos. Daniel capítulo 7, verso 25 diz que haveria um poder na terra que falaria contra Deus, blasfemaria contra Deus e cuidaria em mudar os tempos e as leis. Então, durante 1260 anos, a verdade de Deus foi soterrada, perseguida e destruída. Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas, Velho e Novo Testamento, foram perseguidos até a destruição final em 1793 na França, quando 70.000 pessoas foram queimadas em praça pública
na famosa noite de São Bartolomeu, que durou 7 dias, 70 mil pessoas foram mortas com suas Bíblias, e foi decretada a morte da Bíblia, fim do cristianismo, por Voltaire. 1798, a França volta atrás e devolve a Bíblia ao povo, ou seja, dá liberdade ao povo para ler a Bíblia novamente. Aí, a ressurreição da Bíblia, Apocalipse capítulo 11. Então a Bíblia, ao ser ressuscitada, agora ela é comida. O povo começa a comer a Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa a compreender a Bíblia. Então, 1833, Guilherme Miller se levanta como um farol de Deus para dizer que Jesus Cristo vai voltar em 1844. Mas, meu querido, 1843, depois 1844. Então, observe que a mensagem dada por Deus para a igreja de Filadélfia era uma mensagem de reavivamento, era uma mensagem de reforma. Apocalipse capítulo 10, então, João toma o livro e come, e na sua boca era doce. A mensagem da volta de Jesus Cristo para 1844 era a doce esperança. Era maravilhoso, havia um fervor naquele período. Pessoas vendiam suas propriedades, pessoas vendiam suas casas e empregavam tudo na pregação do Evangelho. De 1833 a 1843, o povo se dedicou, se entregou completamente à obra de consagração, conversão, purificação e santificação, a fim de receber Jesus Cristo em 1844. Mas Jesus Cristo não veio em 1844. Então, aí se tornou amargo. Aquela grande pregação, a doce esperança, se tornou em fel. Por quê? Porque a mensagem pregada por Guilherme Miller não estava errada no sentido do acontecimento. Porque haveria um evento em 1844. Não era um retorno de Jesus Cristo à Terra. Era o início do juízo final. Preste atenção. A mensagem de Guilherme Miller não deveria apontar para um retorno literal de Jesus Cristo em 1844, mas para o início do juízo final de Deus para todo ser humano. Leia comigo, né? Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Essa era a mensagem que Miller deveria ter pregado, mas que infelizmente ele não observou na profecia, ele não observou esse detalhe, tá bom? Apocalipse, ele se prendeu só na questão da data e do evento, então ele modificou o evento. Em vez de ele dizer que Jesus Cristo entraria no Santíssimo do Santuário para fazer a purificação do santuário no céu, ou o julgamento final da terra, então ele diz que o evento, a purificação prevista no santuário era o retorno de Jesus Cristo. Mas se a gente lê, que a gente vai inclusive estudar o santuário, a gente vai ver que a doutrina do santuário apontava para a purificação do santuário, não para o retorno de Jesus Cristo. Então ele falou que a purificação do santuário representava a purificação da terra, e a purificação da terra era o retorno de Jesus Cristo. E a purificação da terra não é o retorno de Jesus Cristo. A purificação da terra é a terra ser queimada com fogo. 2 Pedro capítulo 3, diz que a terra será purificada com fogo. Paulo também diz que a terra será purificada com fogo. Então, o fogo vai queimar o pecado da terra, vai eliminar o pecado e o mal da terra para sempre. Essa é a purificação da terra. Assim como no santuário, o pecado era tirado do santuário e colocado no bode Azazel, que representa Satanás. No final, Deus vai queimar Satanás e todos os seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. E Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Satanás será lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. O mal será eliminado da terra, meu querido. Jesus Cristo volta a essa terra para trazer a salvação, trazer a redenção, o resgate dos seus filhos purificados, convertidos e santificados. E aí, Apocalipse 14, versículo 6,
Esse foi o erro de Miller. Ele não observou o capítulo 14 de Apocalipse. Por isso ele trocou os eventos. O evento era a purificação do santuário, que era o juízo investigativo começado em 1844. O retorno do povo à Bíblia. Além do povo retornar à Bíblia, o povo deveria entender que Deus, o Deus da verdade, não mudou sua palavra. O povo deveria ser levado de volta a praticar um reavivamento e uma reforma em todas as suas áreas da vida, na área social, política e religiosa. E agora vamos colocar aqui na área física, que é também a questão da alimentação. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar o que se assenta sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, verso 7, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Veja que a mensagem de Elias agora, além de ser uma mensagem de retorno à palavra, além de ser uma mensagem de reavivamento, de reforma, é uma mensagem que deve levar o povo a adorar a Deus e observar a sua lei. Restauração da verdade. Deus vai levantar os reparadores de brechas. A verdade seria restaurada. Leia comigo Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, verso 14, está escrito assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então Jesus Cristo, em 1844, ele não retornou à terra, mas ele começou a última fase do seu sacerdócio, do sacerdócio de Jesus Cristo, o sacerdócio real de Jesus Cristo. Primeira fase, ele ministrou fora do santuário, que foi o seu sacrifício. Ele veio à terra. Ele foi oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele se ofereceu como oferta pelo pecado. Ele se tornou pecado por nós, para que nós, pela sua justiça, fôssemos justificados e feitos justiça de Deus. Jesus Cristo não anula sua lei. Ele leva o povo de volta à verdade. Ele leva o povo a adorar a Deus e a obedecer sua palavra. Segunda fase do ministério de Jesus Cristo, ele entra no santuário para oferecer-se como intercessor para todos aqueles que buscam a Deus e se convertem a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, verso 25, ele se torna nosso intercessor. Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele pode salvar, no capítulo 2, verso 14, ele pode salvar todos os que se chegam a ele, e ele vive para interceder por todos os que são salvos por ele. Segunda fase do ministério de Jesus Cristo no céu. E a terceira fase é o juízo investigativo, ou juízo de confirmação. Toda pessoa que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador está sendo julgada. Não está sendo julgada as pessoas que não o aceitaram. Por quê? Porque elas não aceitaram. Então elas já estão julgadas, diz João capítulo 3, versículo 18 e verso 36. Que quem não aceita Jesus Cristo já está julgado, ou seja, já está condenado. Então não há julgamento para eles. Por quê? Quem vai ser julgado? Aquele que vai ser levado para o céu. Assista a minha série O Juízo de Deus, você vai entender tudo isso aí. Então a mensagem da igreja remanescente para os dias finais era um retorno à verdade, um retorno à palavra, e obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então esse é o Elias moderno. O Elias moderno tem uma mensagem a proclamar sobre toda a terra, dizendo ao povo: temam a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, nós temos que adorar aquele que criou todas as coisas. E onde nós encontramos alguém que criou todas as coisas? Na palavra. A Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. A Bíblia diz que Deus descansou no sábado. Então, adorar aquele que fez todas as coisas é adorar aquele que criou o sábado. Então nós temos aqui a restauração da lei de Deus. A lei de Deus precisa ser restaurada. E ao ser restaurada a lei de Deus,
é papel do Espírito Santo nos levar de volta à aliança com Deus. Leia comigo Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Olha o que está escrito. Hebreus 10, 16 e 17 está escrito: esta é a aliança que farei com vocês depois daqueles dias, diz o Senhor Deus. Porei no coração de vocês as minhas leis, e na sua mente as inscreverei. E acrescenta: de nenhum modo me lembrarei dos pecados de vocês, e das iniquidades de vocês jamais me recordarei. Verso 18: onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Então, a terceira fase do ministério de Jesus Cristo é a purificação do santuário, ou seja, purificação do povo que vai morar com ele no céu para sempre. Não no céu para sempre, mas na nova terra, sim, para sempre. Vai morar com ele para sempre. Uma parte no céu, um período no céu, e depois na nova terra renovada e purificada do pecado, da presença do pecado. Então, quando Jesus Cristo faz a obra da purificação, meu querido, é a obra de purificar a mim e a você, porque ele vai dar a mim e a você um novo céu, uma nova terra, nos quais habita a justiça. Jesus Cristo vem para purificar a igreja. Jesus Cristo vem para santificar a igreja, e depois ele vem dar à igreja um novo céu, uma nova terra. Agora, como é que Jesus Cristo vem? Ele vem através do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 7 fala que Deus está ansioso para selar seus filhos. Deus está ansioso. Então a mensagem de Apocalipse capítulo 10 é a mesma mensagem de Malaquias capítulo 4. Vamos ler de novo Malaquias capítulo 4, né? Que Deus vai enviar o Elias. Eu vou enviar Elias. Então Deus enviou Elias na pessoa de João Batista. Diz que João Batista era um homem santo, né? Que se alimentava de mel silvestre, de mel e gafanhotos e mel silvestre. Ele vestia uma roupa simples, cingido pela cintura. Então João era um homem santo. Herodes diz que não queria mexer com João porque ele considerava João um homem santo. Então a igreja de Deus nos últimos dias também terá a mesma característica de João. Uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja convertida e purificada do mundanismo. Lembra das três coisas que impedem o Espírito Santo de agir na igreja hoje? Mundanismo, pecado acariciado e panelinhas ou fofocas na igreja, né? Igreja dividida. Meu querido, Malaquias capítulo 4, está escrito, verso 4, lembrem-se da lei de Moisés. Eu fico, às vezes, até um pouco chocado e às vezes, até envergonhado ao ver pessoas dizendo que Deus mudou a lei. Malaquias capítulo 4 está falando do retorno de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo e do retorno de Jesus Cristo. Essa profecia ela tem duplo cumprimento. Ela teve um cumprimento em João Batista, e ela tem um cumprimento na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasceu em 1844, com o papel de trazer o povo de volta à Bíblia, aos ensinos da palavra de Deus, a reforma do alimento, a reforma da saúde, a reforma da vida social, e também o reavivamento da verdadeira piedade, da verdadeira adoração. O que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana. Deus está buscando um povo que o adore em espírito e em verdade. A verdade de Deus jamais pode ser anulada. A lei de Deus é a verdade. Os mandamentos de Deus são a verdade. Salmo 119, versos 142 e 152. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é eterna. Isaías capítulo 40, versículo 8. Jesus Cristo disse que não passa nenhum i, nenhum tio, sem que tudo se cumpra. Então a igreja adventista do sétimo dia é o Elias moderno. Renivaldo, mas só vai se salvar adventista? Eu nunca disse isso, nunca vou dizer, tá bem? Eu já disse, inclusive nessa série eu já disse, Deus tem pessoas salvas em todos os segmentos religiosos.
O remanescente de Deus está presente em todas as religiões, ou em todos os segmentos religiosos ou comunidades de fé. Deus tem pessoas salvas em todos os segmentos religiosos, em todas as religiões, em todas as comunidades de fé. Agora, o Elias de Deus chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Leia comigo 2 textos de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, 17. Está escrito: irou-se o dragão e foi pelejar com o restante da sua descendência, os descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Quem são esses? Apocalipse 19. Leia comigo Apocalipse, capítulo 19. Esse povo aqui, eles são orientados pelo Espírito Santo e eles têm o dom da profecia. Tá bem? Veja aí, Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Está escrito: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, disse: não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus Cristo. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é o cumprimento literal de Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. É necessário que eu ainda profetizes a muitos reis, nações, línguas e povos. A Igreja Adventista, ela nasce com o dom profético dado a Desmond Foy, que não quis, William Foy, que também não quis, e depois Deus escolheu uma menina frágil, 17 anos, raquítica, doente, que não tinha escolarização, estudou só até o 3º ano, hoje ainda é a 3ª série, né? Que hoje nós diríamos que é o 3º ano. E ela se prontificou e se colocou nas mãos de Deus para receber visões e sonhos, para orientar o povo de Deus nos últimos dias, levando o povo de Deus. Ela se torna uma luz pequena para levar o povo para a luz maior, que é a palavra de Deus. Ellen White escreveu cerca de 100.000 páginas. Ela teve cerca de 1.000 visões e sonhos. Meu querido, minha querida, essa mulher, essa profetisa de Apocalipse capítulo 10, versículo 11, e Apocalipse capítulo 19, versículo 10, foi dada por Deus aos adventistas do sétimo dia, que surgiram depois do grande desapontamento de 1844, houve uma grande apostasia. Não esqueça que eu falei, todo reavamento, toda reforma, ele é acompanhado de vida e é acompanhado de apostasia. A igreja entrou num período de fervor, de dedicação, de entrega, de consagração, de expectativa, de esperança da volta de Jesus Cristo, mas quando Jesus Cristo não veio, em 1844, diz o versículo 10 de Apocalipse, que o ventre de João se tornou amargo, houve um grande desapontamento, uma grande decepção em 1844, então houve também uma grande apostasia. E no meio desta apostasia, houve vários segmentos religiosos, como no primeiro século, lá, muita gente marcando mais data para a volta de Jesus Cristo, 1948, 1975, 1988, 1995, 1914, né? E aí, essas datas, Jesus Cristo não tem data na Bíblia, por favor, observe, não existe nenhuma data no Novo Testamento, no Velho Testamento, que marque qualquer tempo literal depois de 1844. Toda a profecia de tempo se cumpriu em 1844. Então, o que vem depois é que é a igreja que nasce em 1844, a igreja que ressuscita em 1844, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ressuscitada em 1844,
Leia comigo Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2. Observe que está escrito, versículo 15. Para que, se eu tardar, você fique ciente. Capítulo 3, versículo 15, né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15 mesmo. Verso 14 e 15. Para que, se eu tardar, você fique ciente. Leia comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ter com você, em breve, para que, se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Aquele que foi manifesto em carne, Jesus Cristo, foi justificado no Espírito, Jesus Cristo, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então Jesus Cristo, ele entra no santíssimo do santuário celestial para fazer a purificação do santuário, ou seja, remover do santuário o pecado daquele que confessou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. O juízo final não é para os ímpios, o juízo final é para os filhos de Deus, para os filhos e filhas de Deus que abraçaram o evangelho, creram em Jesus Cristo. Então eles serão julgados como dignos de estar com Jesus Cristo no reino dos céus. Então a igreja adventista do sétimo dia nasceu com um propósito, com uma missão. A missão é preparar o mundo para enfrentar o juízo final de Deus. E Ellen White, a profetisa de Deus, foi dada aos adventistas do sétimo dia para nos levar de volta à palavra de Deus. E aí operar na igreja uma grande reforma, um grande reavivamento. Reforma tem que ver com a mudança de comportamento, de atitudes, de linguajar, de assentimento, de crenças. Reavivamento tem que ver com a questão espiritual. Você, no seu relacionamento com Deus, você vai ser convertido, purificado e santificado. E aí você pode fazer reforma. Não existe reforma sem reavivamento e não existe reavivamento sem reforma. Então Deus levanta um povo. Esse povo tem a obrigação, o dever, a missão de preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo, causando no mundo um grande reavivamento, uma grande reforma. Reavivamento tem que ver com retorno à Bíblia, retorno aos ensinos da palavra, retorno à verdade, obediência aos mandamentos de Deus. Reforma tem que ver com comportamento, tem que ver com atitudes, tem que ver com linguajar, tem que ver com relacionamentos. Eu e você, nós temos uma missão. E aqui está dizendo claramente que Deus tem uma igreja. A igreja ela é viva e ela tem a verdade. A igreja adventista não é a verdade, mas ela tem a verdade. Ela foi a escolhida de Deus para ser o Elias do século 21. O Elias do século 21 são os adventistas do sétimo dia. Essa igreja é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Meu querido, se você quer permanecer na sua igreja, você tem que ser remanescente de Deus. E o remanescente de Deus guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Todo remanescente, você pode ler Isaías 56, Isaías 58, o remanescente de Deus tem um compromisso com Deus e a aliança com Deus. A aliança com Deus tem que ver com a escrita da lei em nosso coração, em nossa mente. Deus, ele se revela a nós em bondade e justiça através do amor que ele tem por nós, ao matar seu filho, e agora ele dá Jesus Cristo para nos purificar de todo o pecado. Então, a igreja adventista do sétimo dia nasce no mundo, ela ressurge, no caso, a igreja perseguida durante 1260 anos, a igreja quase morta durante 1260 anos, nos 7 períodos da igreja de Apocalipse capítulo 2 e 3, ela vai ressurgir, o remanescente de Deus, o amém de Deus. Eu vou ler o último texto da Bíblia para a gente fazer a oração.
e eu fazer um apelo final aqui da nossa série, da série Mais do Espírito Santo 2024. Leia comigo Apocalipse capítulo 3. Veja que a mensagem de Laodiceia, que é a igreja adventista do sétimo dia, a igreja de Laodiceia é a igreja adventista do sétimo dia, a última igreja de Deus na terra, e o remanescente de Deus está em todas as igrejas, por favor, tá? O remanescente de Deus está em todas as igrejas, em todos os credos. Tanto é que Apocalipse capítulo 18, Deus faz um apelo a todos os seus filhos e filhas que estão em todos os credos, religiões e segmentos religiosos, comunidades de fé. Deus faz um apelo para que você saia dela e se junte ao aprisco do verdadeiro Deus. Então, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, está escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim diz o Amém, a última igreja, o Amém de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, você não é quente nem frio. Quem dera você fosse quente ou fosse frio. Assim, porque você é morno, não é quente nem é frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Pois você diz: estou rico e abastado, não preciso de mais nada. Não sabe, porém, que é um infeliz, um cego, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a situação do nosso mundo, essa é a situação da igreja de Deus. Lá em Neemias, o povo estava vivendo em miséria, pobre, cego e nu, cheio de justiça própria. Na época de João Batista, o povo estava vivendo a religião dos fariseus, saduceus, helenistas, essênios, macabeus. Mas Deus tem uma mensagem e Ele vai levantar seu Elias. E o Elias, meu querido, não é para você ver quem está certo e quem está errado. O Elias é para trazer você de volta para os braços de Deus. O Elias é para trazer você de volta para a aliança com Deus. É para você voltar para viver os princípios da aliança com Deus. E aí, verso 18 diz assim: aconselho a você que compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriquecer e vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você veja. Eu repreendo, eu disciplino, porque eu te amo. Eu repreendo você, eu disciplino você, porque eu te amo. E estou à porta, estou batendo. Abra a porta, abra o seu coração. Deus tem um Elias no século 21. E esse Elias tem uma missão. Apocalipse 14, versos 6 a 12. Esse Elias moderno tem um evangelho eterno para pregar sobre toda a terra, mas ele tem uma mensagem dos 10 mandamentos. Ou a mensagem dos mandamentos de Deus, um retorno aos mandamentos de Deus. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ele tem o evangelho, ele tem a fé em Jesus Cristo, mas ele tem o ensino da saúde. Tem o ensino do relacionamento uns com os outros, do casamento, de uma vida justa em sociedade, onde você respeita as leis civis e as leis trabalhistas, as leis sociais, a lei moral e as leis sociais. Meu querido, minha querida, o Elias moderno é a igreja adventista do sétimo dia, e nessa igreja Deus diz, Apocalipse capítulo 3, que Deus está a ponto de vomitar muita gente. Por quê? Porque elas não estão passando por reavivamento nem reforma. Estão com uma fé nominal. Acreditam na verdade. Até praticam a verdade, mas elas não têm nada do Espírito. E Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: eu estou buscando pessoas que me adorem em espírito e em verdade. Não adianta você dizer que tem a verdade se você não tem o Espírito Santo. E não adianta você dizer que tem o Espírito Santo se você não tem a verdade. Tem muita gente hoje dizendo: a minha igreja é cheia do Espírito, porque faz milagre, faz isso. Mas e onde está a obediência? Será que o Espírito Santo age na balbúrdia? Age na confusão? Assim como no tempo de Elias, assim como no tempo de Neemias, assim como no tempo de João Batista,
O Espírito Santo não age na confusão. Ao contrário, Deus levanta seus servos para tirar o povo dele da confusão. E o apelo de Deus para mim e para você, Apocalipse 18, versículo 4. Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, meu povo, saiam da confusão, saiam da Babilônia, para que você não se torne cúmplice dos seus pecados, para que você não participe dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela, que ela praticou, e Deus vai trazer a punição, o juízo para a Babilônia. Deus vai trazer a condenação para a Babilônia. Babilônia representa confusão, falsos ensinos. Leia Apocalipse capítulo 17, que a terra está embebedada, embriagada com o sangue dos santos e com os falsos ensinos da besta, da grande meretriz que embebeda o mundo com a sua prostituição. Prostituição aqui são falsos ensinos, falsas doutrinas. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasce no cenário do mundo no fim do tempo. O tempo do fim acabou em 1844. No fim do tempo, Deus levanta um povo para restaurar a verdade e para trazer o povo de volta à verdade, para adorar a Deus em espírito e em verdade, causando na terra um grande reavamento, uma grande reforma e também uma grande apostasia. A visão de Ellen White é que muita gente vai deixar as fileiras do Adventismo para se unir ao inimigo da verdade, para perseguir os filhos de Deus. Mas também existem muitos filhos de Deus na Babilônia que atenderão ao convite de Apocalipse capítulo 18, versículo 4, e virão para o aprisco de Jesus Cristo. João capítulo 10, a partir do versículo 11. Há um aprisco, meu querido, há uma verdade na terra. E esse aprisco está com as portas abertas para abraçar cada filho, cada filha de Deus que ouvir a voz do Espírito Santo chamando: sai dela, meu povo. Se a sua comunidade de fé leva você a desobedecer a palavra, a rejeitar a palavra, a abandonar a palavra, é hora de você ouvir a voz do Espírito Santo. Não endurecer seu coração, mas é hora de você buscar a Deus em espírito e em verdade. A mulher samaritana, ela vivia uma religião de falsidade, ela era sincera, mas aí Jesus Cristo foi buscar a sua filha sincera, e ela se torna a primeira missionária de Jesus Cristo a ser enviada além das suas fronteiras para pregar o Evangelho. Ela é a primeira missionária de Jesus Cristo antes de ele ser sacrificado, e Maria Madalena é a primeira missionária após a ressurreição. Duas mulheres. Deus levanta Ellen White no final do tempo aí como uma profetisa, cumprindo Apocalipse capítulo 10, versículo 11 e Apocalipse capítulo 19, versículo 10, porque a igreja remanescente não ficará sem profecia, não ficará sem profeta, porque quando a igreja ficou sem profeta, na época antes de João Batista, a igreja se perdeu em confusão, ela virou uma Babilônia, ela virou uma balbúrdia, e quando Jesus Cristo chega, João tem que preparar o caminho, ele tem que abrir espaço para a verdade, e Jesus Cristo vem restaurar a verdade, Jesus Cristo vem restaurar essa terra, Jesus Cristo vem trazendo salvação debaixo das suas asas a todos os que amam a Deus e praticam a sua lei. Ele vem buscar a mim, ele vem buscar a você. Deseja você ser um Elias moderno? O Elias moderno tem compromisso com a palavra, com toda a palavra que sai da boca de Deus. Você quer ser um Elias moderno? Não importa a igreja que você está. Pode ser que você não esteja na igreja adventista. Você pode estar em qualquer comunidade de fé. Você pode estar em qualquer religião. Você pode estar em qualquer segmento religioso. Lembre-se que todo mundo é religioso, tá bom? Agora, nem todo mundo tem religião. Porque religião é ligação com alguma divindade. Existem hoje os ateus. Então ele não vai ter ligação com nenhuma divindade porque eles são incrédulos. Então existe hoje, você pode estar em qualquer lugar. No espiritismo, no catolicismo, no protestantismo, no mundo evangélico, você pode estar em qualquer comunidade. Budismo, hinduísmo, islamismo, confucionismo, ateísmo, você pode estar em qualquer lugar. O Espírito Santo está dizendo para você: filho, vem cá, vem para a verdade.
Vem para a verdade. Deus quer falar com você, Deus quer amar você, Deus quer cuidar de você, Deus quer transformar você, converter, purificar, santificar você, porque Ele quer morar com você para sempre. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos vivendo um momento crítico da história, Senhor. Se na época de Elias houve confusão, na época de Neemias houve confusão, na época de João Batista houve confusão, na época de Guilherme Miller não foi diferente. E o Senhor sempre levantou o seu profeta, sempre levantou o seu remanescente. Sempre o Senhor teve um remanescente. Coríntios diz que tem muita gente que fala do nome de Deus, que adora em nome de Deus, mas apenas o remanescente será salvo. Então nós queremos fazer parte desse remanescente, Senhor. Nós queremos ser o Elias do século 21. Queremos ser a boca de Jesus Cristo, os pés de Jesus Cristo, as mãos de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, clamamos agora pelo Espírito Santo para que Ele opere em nós uma grande reforma, um grande reavamento, que Ele nos converta, que Ele nos purifique, nos santifique, para que possamos realmente resplandecer como luzeiros neste mundo, a fim de prepararmos o mundo para a volta de Jesus Cristo. Diz Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13, que o Senhor tem uma igreja que está sendo purificada, que está sendo santificada, que está sendo convertida para ser uma igreja zelosa e de boas obras, a fim de preparar para a volta de Jesus Cristo, para o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos essa esperança, Senhor, dá-nos essa alegria de fazer parte do remanescente final e da salvação quando Ele voltar. Nós te adoramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.